Bom dia, amados irmãos, que a paz esteja convosco, amém? Bom dia a você que está conectado, seja bem-vindo a todos no nome de Jesus. E vamos começar o culto desta manhã, nos colocando em pé, primeiramente. Você em casa, se você já puder compartilhar neste culto, aqui presente também, fique à vontade, né? É uma forma de você abençoar, é uma forma de você dar honra a Deus no nome de Jesus. Vamos abrir a palavra do Senhor nos Salmos 29. Aqui o título: Davi exorta a louvar a majestade de Deus. Ele exorta, né? Ele nos mostra que o louvor, a adoração a Deus, a gratidão a Deus é tudo, né? É tudo. Quando nós, Salmos 29, vou ler apenas 3 versículos para nós ganhar tempo, né? Tempo ao tempo. Diz a santa palavra de Deus: dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. A voz do Senhor ouve-se, abre as águas. O Deus da glória troveja, o Senhor está sobre as muitas águas. O que é as muitas águas? São as situações, né? Mas Deus é digno do nosso louvor, da nossa adoração, da nossa gratidão. Hoje nós vamos fazer um pouquinho diferente. Vamos nos colocar de joelho, você que pode dobrar o teu joelho, mas vamos começar adorando a Deus, não pedindo, né? Não pedindo, vamos começar adorando, agradecendo, depois em seguida já vai consagrando a tua vida, vai entregando ao Senhor o teu ser, porque a palavra de Deus está escrito, né? Que é para nós entregar o nosso caminho ao Senhor e confiar nele, e o mais ele fará. Deus está no controle, Deus está no controle sobre todas as situações, sobre todas as águas que muitas vezes, né, tenta nos atacar, mas Deus está no controle. Senhor nosso Deus, nosso Pai, é no nome de Jesus, ó Deus, que nós nos prostramos diante da Tua santidade, Pai. Te agradecendo pela noite de sono reparador, te agradecendo pelo dom da vida, Pai. Te agradecendo pela Tua graça, Pai. A Tua palavra está escrito que a Tua graça, a Tua graça é melhor que o ouro, é melhor que a prata refinada, Pai. A Tua graça é tudo. Sem a Tua graça não adianta nós conquistar as coisas se nós não tiver a Tua graça. A Tua graça é tudo, Pai. Nós te agradecemos no nome de Jesus pelo Teu cuidado, pelo Teu favor, pela Tua bondade, pelas Tuas misericórdias, que elas não têm fim, Pai. As Tuas misericórdias, elas não têm fim, elas se renovaram nesta manhã. Então, Pai, nós te agradecemos pelo cuidado, pela Tua bondade, pelo Teu favor, não que nós merecemos, mas o Teu favor, a Tua graça, a Tua bondade. Entregamos o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão, Pai, porque se não fosse o Senhor que esteja ao nosso lado, está ao nosso lado, está ao nosso lado, o que seria de nós, Pai? O que seria de nós hoje se não é o Senhor nas nossas causas, nas nossas vidas, nos nossos projetos, na nossa saúde, nos nossos sonhos, na nossa família? O que seria de nós, Pai? Nós te agradecemos no nome de Jesus. Nós te louvamos na beleza da Tua santidade.
Nós te agradecemos sim, Pai, por esta casa de oração, aonde através dos dizimistas, dos ofertantes, Pai, é mantido as portas abertas para que junto nós podemos celebrar o louvor, a adoração, a gratidão. Podemos aqui, Pai, ouvir a Tua palavra, podemos aqui apresentar os nossos anseios, os nossos votos, os nossos propósitos e praticar também a nossa fé, Pai. Muito obrigado, Senhor. Nós te agradecemos por esta casa de oração. Nós te agradecemos pelo nosso líder, que é o pastor Josué, que é um pai. É mais do que um pai, Pai, porque ele, além de ser o nosso pastor, ele é o nosso pai espiritual. Muito obrigado pela vida dele, pela sua família, por toda a igreja, Pai. E nós consagramos a nossa vida no teu altar. Nós consagramos, ó Deus, o nosso coração, as nossas emoções, os nossos sentimentos, Pai. Nós consagramos aqueles que estão apresentando ali a sua vida online, meu Pai. Quantos irmãos estão participando, irão participar, meu Deus. Reconhece que precisamos da Tua graça, que precisa do Teu cuidado, da Tua presença, Pai. Que a Tua presença seja notória com cada um de nós, nos fortalecendo, nos sarando, Pai. Sarando a terra, quando diz terra é a nossa vida, sarando a nossa alma, sarando as nossas emoções, sarando os nossos sentimentos, Pai. Quantas pessoas foi afetado neste tempo, as emoções, os sentimentos. Eu fui uma delas, ó Deus, que o Senhor me restaurou há 2, 3 meses atrás. O Senhor me curou as minhas emoções, os meus sentimentos, Pai. O Senhor quebrou aquele jugo que estava sobre a minha vida, e que nesta manhã, Pai, não seja diferente. Aqueles que ainda estão vivendo debaixo de um jugo através da pandemia, meu Pai, das situações, nas emoções, nos sentimentos, na alma, no coração, meu Pai, que este jugo seja quebrado nesta manhã. Visita, Senhor, a Tua igreja, visita cada um de nós, Pai, com Teu bálsamo santo, que este bálsamo venha sobre a nossa alma, sobre a nossa vida, meu Deus, assim como o orvalho da madrugada, quando cai ali para regar a natureza, a planta, meu Pai, que assim seja nesta manhã. O Teu bálsamo santo, através do Teu Espírito Santo, ministrando na nossa vida, ministrando, interagindo na nossa alma, no nosso espírito de vida, ministrando a cura, ministrando a força, nos trazendo muita paz, muita alegria, muita fé, muita esperança, Pai, renovando as nossas forças, abençoando a cada um, Pai, que agora estamos consagrando, estamos entregando a nossa vida, pedindo, ó Deus, que o Senhor tira assim toda a escama dos nossos olhos, ó Pai, a escama que nos impede de ver, de crer, de acreditar, de dar um passo de fé, a escama dos nossos olhos que impede nós olhar e ver o Teu agir, o Teu cuidado, a Tua provisão divina, meu Pai. Tira toda a escama da nossa alma, do nosso coração, tira, Pai, no nome de Jesus, todo impedimento que tenta nos impedir de nós crer, de nós confiar, de nós acreditar e descansar, Pai. Nos ajuda nesta manhã, nos capacita a crer, Pai, mas purifica a nossa alma, Pai, purifica nossas emoções, purifica o nosso sentimento, Pai. Que o Senhor nos conceda um coração puro, Pai, um coração puro e um espírito reto, um espírito reto, que possamos Te louvar, Te adorar com a nossa alma, com a nossa vida, com as nossas atitudes, com o nosso bom testemunho, Pai. Nos capacita a ser um cristão melhor, um cristão que venha agradar o Teu coração, meu Pai. Nos ensina, nos ajuda, Pai, nos capacita, nos fortalece, tira, meu Pai, todo o impedimento da nossa vida, mas nos capacita, nos
renova, nos fortalece, sonda o coração de cada um aqui nesta manhã, que já aproveita o momento do louvor, o momento da consagração, e certamente está lembrando de alguém que precisa de um milagre, seja ali na vida profissional, financeira, familiar. Meu Deus, visita esses pedidos, este momento de petição também, de intercessão. Visita ali, Pai, abençoando, honrando este momento de louvor, de consagração, mas este momento também que estamos lembrando de alguém que precisa de um milagre, que precisa de uma vitória, que precisa que o teu sobrenatural se manifeste na vida de cada um de nós. Oh Pai, que os teus olhos estejam atentos, que os teus ouvidos estejam atentos ao nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão e a nossa petição também, Pai, porque a tua palavra está escrito, Senhor, que aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, aquele que bate as portas se abrirão, Pai. Que a tua palavra esteja se cumprindo na vida de cada um de nós aqui presente, na vida de cada um que estão participando, irão participar online. Visita, Senhor, visita com teu poder, visita através da tua palavra, através do teu Espírito Santo, ministrando, fortalecendo, abençoando, agraciando a nossa vida, Pai. Oh Deus, nós entregamos este momento, nós apresentamos, ó Pai, porque nós somos dependentes da tua graça, da tua misericórdia, nós somos dependentes, ó Pai, do teu olhar, nós somos dependentes da tua compaixão. Oh Deus, a tua palavra nos ensina que o Senhor é um Deus que se compadece, é um Deus de misericórdia, é um Deus que tem nos poupado de tanto sofrimento, de tantas situações, e mesmo quando o Senhor permite que nós passamos, é porque o Senhor quer nos trazer algum ensinamento, algum crescimento, dando esta maturidade espiritual à nossa vida, Pai. Nós entregamos o nosso ser, Pai, nós apresentamos os nossos anseios, as nossas preocupações, os nossos temores com as situações, que em vez de nós ter temor com as situações, nós venhamos ter temor a Ti, porque temor a Ti, Pai, promove milagre, promove bênção, promove vitória. Então nos ensina, nos capacita, Senhor, a ter mais temor a Ti e não às situações, descansando e confiando, ó Pai. Tudo nós entregamos a Ti e nós Te agradecemos no nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Mesmo assentado, né? Vamos dar uma forte salva de palmas ao Senhor, glorificando a Ele, exaltando no nome de Jesus. Já vou passar a palavra a Ana, que vai estar trazendo a palavra de Deus. Você em casa, vamos procurar estar bem atento, porque Deus quer falar conosco, amém? Vamos receber a serva de Deus, louvando a Deus com as palmas, amém? Louvado seja o nome do nosso Deus, amém? A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, toda a adoração sempre. Tudo bem com você? Amém? Que Deus esteja ministrando paz no teu interior, na tua vida, e que realmente Ele, assim como Deus falou comigo, que Ele possa falar contigo também nesta manhã, com você que nos acompanha de casa. Para isso, antes de entrar no tema, na mensagem nesta manhã, eu só gostaria de lembrar os amados irmãos, né? Que não nesse domingo agora, no próximo domingo nós teremos batismo nas águas, nós teremos o nosso culto de Santa Ceia. Então serão 3 cultos, porque agora não temos mais o drive-thru, né?
Nós estamos fazendo a Santa Ceia estaremos fazendo a Santa Ceia apenas dentro do salão de culto, no momento do culto. Então, venha estar conosco, não este domingo agora, no próximo, dia 3 de outubro. Lembrando que é necessário fazer inscrição, nós teremos então o culto das 8h30, o culto das 10 e o culto das 18. E nós teremos tanto no culto das 10 quanto no culto das 18 o batismo nas águas. Então, se você conhece alguém que ainda não é batizado, acredito que aqui, que eu saiba, acho que todo mundo é batizado. Se você conhece alguém que ainda não é batizado ou você está orando por alguém, gostaria que alguém se batizasse, depois do culto, eu estarei encaminhando material para você. As apostilinhas acabaram, já mandei fazer mais. Então, amanhã nós já teremos as apostilas novamente. Mas se você precisa enviar esse material para alguém, fale comigo que eu estarei passando pelo WhatsApp um PDF para você, para que você possa estar enviando, estar orando por esta pessoa, para que Deus faça a obra, para que o Espírito Santo faça a obra. Amém? Então, vamos dar início à nossa palavra de hoje. O tema que Deus colocou no meu coração diz assim: para viver uma nova estação, uma nova temporada, é preciso abrir espaço para o novo de Deus. Para que nós possamos viver uma nova estação na nossa vida, se nós ansiamos por mudança, se nós queremos que algo novo aconteça, nós precisamos abrir espaço para que isso aconteça. Para que Deus possa agir, é necessário que nós venhamos a dar liberdade para que Deus haja. E hoje o que nós estaremos abordando será justamente sobre isso. Como que nós fazemos? O que nós podemos fazer para que nós possamos abrir espaço para que Deus venha operar e para que desta maneira nós possamos sair de um estágio e adentrar um novo estágio. Sair de uma etapa e começar uma nova fase. E quando eu estava meditando sobre esse assunto, quando Deus estava falando comigo, eu fiz uma analogia que eu gostaria de compartilhar com vocês. Ontem nós iniciamos uma nova estação nas nossas vidas. Aqui no Hemisfério Sul nós iniciamos a primavera. E no Hemisfério Norte iniciou-se o outono. E se nós formos olhar para as estações, as 4 estações do ano, nós veremos que todas elas têm características muito bem definidas. Por mais que aqui no sul, a gente às vezes, porque até se a gente for olhar, né? Ontem nós iniciamos a primavera, mas a nossa primavera estava com cara de inverno, né? Na verdade, estava muito mais com cara de primavera a terça-feira do que ontem, né? Terça-feira todo mundo mais à vontade, manga curta. Ontem já mudou completamente o tempo, né? Fechou, esfriou, mas nós iniciamos a primavera. E se nós formos olhar para cada uma das estações do ano, todas elas têm essas características bem definidas. O verão, estação mais quente, estação das chuvas, os dias eles são mais longos, as noites são mais curtas. Se a gente for olhar para o outono, já um pouco diferente, as folhas começam a cair, é a estação dos frutos. Depois vem o inverno, que é a estação mais gelada, mais fria, inverte-se, né? Fica ao contrário do verão. Os dias que eram mais longos do verão agora são dias mais curtos. Se a gente for ver a Europa, chega meio do dia já está escuro, já está completamente escuro. Então os dias eles são mais curtos do inverno e as noites, contraposição, são mais longas. E a primavera, que é a estação das flores, a estação onde nós devemos florescer, porque é a estação mais alegre, a estação assim que traz a vida, né, um renovo. E as temperaturas elas ficam mais agradáveis também, já não tem aquele frio intenso do inverno, as flores começam a brotar e nós também, a analogia da Bíblia sempre é que há uma nova esperança surgindo. E que assim como nós iniciamos a primavera ontem, uma nova estação, que assim possa também a gente tomar posse de uma nova estação na nossa vida. Porque assim como o ciclo normal da natureza, né? Um ciclo começa, ele tem começo, meio e fim. Eu creio assim que também nós
precisamos ter começo, meio e fim nas nossas estações, nas nossas fases, naquilo que nós vivemos. E tudo ele é bonito no seu tempo. Agora, se estiver fora do tempo, fora da temporada, muitas vezes acaba virando uma bagunça. Assim é com a natureza, assim é com o dia a dia, e assim é também dentro de nós, as nossas vidas. Nós passamos por fases, por estações, e precisamos entender que realmente nós precisamos, como eu falei, ter um começo, um meio e um fim. Você deseja viver o novo na sua vida? Amém? Você que está na sua casa, deseja, anseia pelo novo de Deus, por algo diferente daquilo que você tem vivido? O maior interessado, a pessoa mais interessada em que nós venhamos a mudar de fase, a mudar de estação, é o nosso Pai querido, é o nosso Deus. Ele anseia que nós cresçamos, que nós não fiquemos estagnados onde nós estejamos, mas que nós possamos crescer, que nós possamos desenvolver, que nós possamos florescer. E a pergunta é, se nós queremos viver o novo, se nós queremos que Deus trabalhe na nossa vida, se nós queremos mudar de estação, será que nós estamos preparados para isso? Ou será que nós precisamos começar a fazer uma reflexão e começar a nos preparar para que nós possamos viver este novo tempo, essa nova história? Geralmente a gente tem o hábito de fazer essa reflexão na virada de ano, né? Nós sempre analisamos aquilo que foi, o que nós vivenciamos, aquilo que nós passamos, aquilo que nós sofremos, as nossas lutas, as nossas dores, aquilo que nos trouxe alegria, para daí nós fazermos o nosso projeto de vida e pensar naquilo que nós viveremos no próximo ano. Mas eu acho que essa reflexão nós deveríamos fazer de tempos em tempos ao longo do ano. Porque assim como os meses, né? Tem 30 dias, tem um começo, um meio e fim, assim também são fases na nossa vida. Que nós possamos sempre estar reflexivos nesse sentido. De o que Deus agora quer? Será que esse estágio que eu estou vivendo é aquilo que Deus realmente tem preparado e reservado para mim? Ou será que Ele quer que eu dê um passo à frente, que eu avance, que eu saia de onde eu estou e viva algo novo na minha vida? Só que o que acontece? Às vezes a gente anseia por mudança, a gente tem o desejo de viver o novo, só que a gente não consegue, a menos que algo aconteça, que uma crise aconteça. A pandemia é um exemplo muito claro disso. Se nós formos olhar, precisou às vezes acontecer uma pandemia, uma parada, digamos assim, as pessoas começarem a analisar as suas vidas para que algo novo pudesse mudar. Muitas pessoas nessa época, nessa fase de pandemia, tiveram que se adequar nos seus trabalhos, na sua vida profissional, porque talvez portas se fecharam para elas, né? Talvez se ela tivesse um comércio ali, talvez ela não conseguiu sustentar aquilo aberto por causa da pandemia, e ela teve que se readequar. Então ela foi obrigada a passar por um novo tempo, uma nova estação na sua vida. Então, infelizmente, muitas vezes é necessário que crises aconteçam para que nós possamos ter um start do Senhor e então a gente possa realmente ver, não, aqui não é mais o tempo, já foi o tempo de eu estar aqui. Agora Deus está me pedindo para que eu esteja num outro nível, num outro patamar. E aí é necessário que a crise aconteça para que essa pessoa mude de fase. E eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor, mesmo assentado, lá em Gênesis, capítulo 12. Gênesis, capítulo 12, conhecido como o pai da fé, Abraão. Nós vamos estudar um pouquinho acerca de fases que ele vivenciou, estágios que ele passou na sua vida. Gênesis 12, do 1 ao 5. A palavra diz assim: Deus chama Abraão e lhe faz promessas. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei.
De ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe fora ordenado o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido e as pessoas que lhe acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Aqui, uma passagem muito conhecida, né? Que nós vemos o chamado de Abrão. Deus se revela a ele porque havia chegado o momento de ele viver uma nova etapa na sua vida, uma nova estação. Ele deixaria de ser conhecido como filho de Terá, né? Seu pai se chamava Terá, para se tornar algo muito maior, um pai de multidões. Ele deixaria de ser desconhecido aos olhos daqueles que ali estavam, ali de Harã, para se tornar famoso. Até hoje, quantas vezes nós pregamos, nós escutamos mensagens e nós seguimos como exemplo Abraão, porque ele foi considerado o pai da fé. Então, passou-se quantos anos, né? Nossa, de Jesus para cá, 2000, imagine de Abraão para cá. Quanto tempo se passou e até hoje é falado em Abraão. Então, ele deixou de ser um homem desconhecido para se tornar alguém famoso, conhecido. Ele deixaria a cidade de Harã, uma cidade pequena, uma cidade ali que foi construída, até edificada ali na época com seu pai, para uma terra deleitosa, uma terra que manava leite e mel, uma terra que o Senhor daria por herança a todos aqueles que viessem posteriormente, a todas as nações posteriormente. A nação de Israel se desenvolveria em Canaã. E o que eu quero dizer com tudo isso? Que os planos do Senhor para nós, como diz lá em Jeremias, são maiores, são melhores do que aquilo que nós temos reservado para nós mesmos. Os planos que Ele tem para nós são muito melhores e muito maiores. E assim foi com Abraão. Ele queria que Abraão vivesse algo novo, algo melhor na sua vida. E Abraão, então, nós vemos que ele obedece à voz de Deus e realmente ele sai de Harã com direção a Canaã. Porém, contudo, ele obedeceu à voz, mas ele levou com quem? Consigo? Seu sobrinho Ló. A ordem de Deus era clara. Ele diz lá: sai de tua terra e da tua parentela, da casa de teu pai. Era para ele pegar a esposa e partir com a esposa. Mas ele acabou levando consigo Ló. E isso não impediu que os planos de Deus se cumprissem. Não impediu que Deus viesse operar na vida dele, que o novo estágio viesse se cumprir. O problema é que mais tarde, infelizmente, Ló gerou algumas situações para Abraão, que infelizmente acabaram retardando a bênção dele. Chegou o momento que Abraão tinha que sair da onde ele estava, da sua caminhada de fé, precisou sair para socorrer o sobrinho que estava em apuros, que estava em aperto. Toda nova estação, toda nova temporada, todo novo ciclo, muitas vezes, vai gerar um desconforto em nós, porque toda mudança, ela gera um desconforto, porque é algo novo que nós estaremos vivenciando. Nós não saberemos como será, nós ficamos com certo receio, com medo que algo errado aconteça, ou com medo de não dar certo, e muitas vezes a gente tem dificuldade de ter atitude de fé, de dar passos de fé na nossa vida em relação ao desconhecido, em relação àquilo que Deus tem nos proposto. Só que a gente não pode ter esse medo, nós precisamos de todo o nosso coração confiar que Deus ele está cuidando, que Deus ele está no controle.
Então, a primeira atitude para que nós possamos viver o novo de Deus na nossa vida é confiar em Deus. É confiar de todo o nosso coração. Não é confiar falando, ai meu Deus, mas eu estou confiando, mas eu estou com medo. Eu estou confiando, mas eu sei que o Senhor estará comigo. Não, é descansar, é confiar a ponto de descansar no Senhor. Eu vou ser bem sincera para vocês. Se Deus se revelasse a nós hoje, pense comigo, pense aí no seu interior. Se Deus se revelasse hoje, Deus chegasse e falasse, pegasse lá, Titi, sai daqui que eu vou te levar lá para o Nordeste. Você iria? Seja bem sincera. Você pensaria, sei lá, talvez, um exemplo, né? Talvez 10 vezes antes de dar esse passo, porque tua vida está estruturada aqui, teus filhos estão aqui, teus netos estão aqui, você tem toda uma estrutura. Imagina agora, Deus chegou lá para Abraão e falou, sai do meio da tua parentela, sai para uma terra que eu te mostrarei. Ele falou assim, você não vai. Ele não falou no primeiro momento para onde ele iria. Ele só falou assim, sai. É difícil, né? Nós temos essa convicção, essa confiança. Meu Deus, eu vou sair daqui. Ou se Deus falasse assim, chegou, hoje é teu último dia em Curitiba, agora vá para a África. Vamos pegar um destino bem diferente. Lógico, a gente ia pedir que Deus confirmasse isso no nosso coração, né? Nós não iríamos, acho que ninguém ia dar uma de doido e ia falar assim, não, vamos sair. Mas se Deus testificasse no teu coração, lógico que você iria, debaixo de uma promessa, debaixo de uma direção de Deus, com certeza. E assim foi com Abraão, porque ele confiou em Deus. Ele tinha um relacionamento com o Senhor. Talvez ele não conhecesse ainda Deus tão profundamente como ele passou a conhecer a partir do chamado que ele teve, a partir dessa revelação de Deus. Mas ele deu esse passo de fé e ele realmente foi. Tem milagres que ainda nós não vivemos na nossa vida por medo do desconhecido. Como o pastor costuma dizer, as promessas elas já estão liberadas sobre a nossa vida. Existem 8.000 promessas na palavra que estão liberadas sobre a minha e sobre a tua vida. Basta que nós tomemos posse, que nós cremos e que nós venhamos a dar passos de fé para que elas se cumpram. Então, se nós queremos viver milagres, se nós queremos viver o novo de Deus, nós precisamos confiar no Senhor. Se você sente que é a hora de mudança, que é a hora de você iniciar um novo tempo, um novo estágio na sua vida, que você possa dar esse passo de fé hoje. Lembra, a primavera começou ontem, vamos aproveitar essa mudança de estação, mudança, encerramento de um ciclo para o início de um novo ciclo, que possa assim também ser em cada área da nossa vida que nós precisamos de mudança. Todas as vezes que nós nos dispusermos a mudar, além desse receio que talvez num primeiro momento nós tenhamos, né, de medo do desconhecido, infelizmente o passado, aquilo que nós vivemos atrás, vai ficar tentando nos rodear, nos cercar para que nós fiquemos com medo, tenhamos medo. Então, todas as vezes que você se dispuser a querer mudar, a querer viver um novo tempo, tenha certeza que o passado vai tentar tirar a sua paz, vai tentar roubar a sua coragem, vai tentar roubar a sua fé, a sua esperança. Dizendo que talvez você não consiga. Isso é muito comum, o diabo, né? Ele falar no nosso intelecto, na nossa cabeça. Você tem vontade de mudar, mas você não vai conseguir. Olha, você tentou, mas você já viu que você não deu certo? Nós precisamos ser perseverantes. Saber que o Senhor ele está conosco. Precisamos entender que a zona de conforto que nós estamos vivendo nesse atual momento, ela vai tender a nos aprisionar. Vai tender a fazer com que você fique naquele local para que você não cresça, não progrida. Mas essa não é a vontade do Senhor. A vontade de Deus é que nós venhamos a crescer. Ele sempre terá algo a realizar dentro de nós e depois através de nós. Então, só que para isso aconteça, nós precisamos de atitude.
Existem lugares que deveriam ser passageiros na nossa história, mas infelizmente nós chegamos nesses lugares e nós construímos casa. Nós ficamos ali. São lugares que que deveria ser de passagem, que nós deveríamos ficar alguns minutos, alguns instantes, alguns dias, mas que nós fazemos morada naquele local e passa ano e sai ano e a gente não consegue caminhar, a gente não consegue progredir, a gente fica aprisionado. Nós precisamos cuidar e nós precisamos estar atento e identificar quando isso acontecer, para que nós possamos realmente tomar atitudes de fé, dar passos em direção ao novo de Deus. Um lugar onde deveríamos ficar minutos, ficamos anos, pelo simples fato de não querer continuar caminhando. O lugar era de passagem e não de estadia. Por isso que muitas pessoas ficam estagnadas, sem avançar em diversas áreas da sua vida. Fizeram morada no lugar errado. E isso acaba retardando a bênção, o novo de Deus. Não vale a pena ficar numa estação que Deus já deu por terminada. Não vale a pena a gente insistir em algo que Deus já falou. Chega, saia deste tempo que você está vivendo. Eu quero que você viva um novo tempo, uma nova estação. Porque se nós continuarmos insistindo em viver aquilo que Deus já deu por terminado, você não será mais abençoado. A bênção já não está mais ali. Se você insistir em algo que Deus já falou assim, agora é o tempo de você dar um outro passo de fé. Para que então outra bênção aconteça. Para que então outros milagres possam se manifestar na sua vida. Abraão levou Ló com ele, desobedeceu e isso lhe trouxe problemas. Não seja refém do que ficou para trás, do que te aprisiona. Ló simbolizava algo que tinha ficado para trás. Se ele deixou Harã para trás, ele tinha que ter deixado o sobrinho também. Como Deus lhe ordenara, sai do meio da tua terra, sai da tua parentela e segue. Uma nova estação exigirá de nós outra posição geográfica. Foi isso que aconteceu com Abraão. Ele precisou sair da cidade que ele estava para um novo local. Talvez outras amizades. Abraão saiu da onde ele estava, do meio em que ele vivia com seus familiares, com a sua parentela, para conhecer outras pessoas. Outras atitudes. Rupturas muitas vezes serão necessárias para que nós possamos viver o novo. Nós precisamos romper com o passado se nós queremos que Deus faça um novo na nossa vida. A segunda atitude para que nós possamos viver o novo, se a primeira é confiança em Deus, é crer que Ele está no controle, a segunda é deixar o passado para trás. O passado simbolizando aqui o local, as pessoas ou atitudes, que nós possamos queimar todas as pontes que nos ligam ao passado, para que nós possamos olhar para frente, seguir em frente, no alvo daquilo que Deus tem preparado para nós. Abraão inicia então a sua jornada até Canaã. E depois de um tempo, o que acontece nessa jornada? Há fome naquela região, há fome naquela terra. E infelizmente Abraão toma uma atitude aqui que ele não deveria ter tomado. Ele, ao invés de continuar seguindo, prosseguindo, em direção a tudo aquela terra que Deus tinha preparado para ele, ele resolve ir para o Egito, porque o anúncio de que existia fome começa a ficar preocupado, ele começa a ficar apreensivo. E ele, em vez de continuar seguindo, prosseguindo, caminhando, ele recua. O Egito, na Bíblia, simboliza o mundo, simboliza as coisas que ficaram para trás. E ele vai para o Egito, e lá ele quase perde a sua vida, porque ele chega e ele conta uma meia mentira, digamos assim, Porque ele fala que a sua esposa não era bem sua esposa, era sua irmã. Na verdade, a esposa de Abraão era meia irmã dele. Mas ele omite o fato que ela era sua esposa. E isso acaba lhe trazendo problemas, lhe trazendo consequências, que Deus tem que se revelar lá ao faraó, enfim, ao que estava governando o Egito, para que não tocasse em Abraão e na sua esposa. Então, Abraão teve essa atitude que quase lhe custou a vida. Caminhar com fé,
caminhar na direção de Deus, para viver o novo de Deus, é assumir riscos com Deus. É aceitar que não tem mais para onde voltar, mas que nós precisamos seguir em frente. Para abrir espaço para o novo de Deus, temos que aprender a olhar para frente. A fé é projetar além daquilo que os olhos podem enxergar. É projetar além daquilo que os olhos podem ver. Parar de se prender àquilo que passou, àquilo que ficou para trás. E começar a desenhar e a projetar um futuro melhor. Um futuro lindo na presença do Senhor. De acordo com aquilo que Ele quer e Ele espera de nós. Então, a terceira atitude. Primeira atitude, confiança em Deus. Estou recapitulando para nós não esquecermos. Segunda atitude, deixar o passado para trás. Romper com as pontes que nos ligam ao passado. Terceira atitude, não ficar estagnado no local de passagem. Muito menos recuar, mas seguir caminhando, avançar. Depois disso, nós vemos que Abraão, ele edifica 3 altares ao Senhor. Desde o momento do chamado dele até o momento do nascimento de Isaac, Abraão edifica 3 altares, porque depois ele vai edificar o 4º altar, quando ele leva Isaac até o Monte Moriá e oferece a Deus, e Deus fala, não toque no teu filho. Esse é o 4º altar. Mas até o nascimento de Isaac, Abraão, ele ergue 3 altares na sua vida. O primeiro em Siquém, um altar a Deus. Depois em Betel, um outro altar. E o terceiro em Hebrom. E em todos eles, ele fala com Deus e Deus se revela a ele. E nesse terceiro altar, Deus faz uma aliança com Abraão. Uma nova aliança, né? Ele já tinha uma aliança com ele, mas ele faz uma nova aliança. Ele muda o nome de Abraão e passa, então, a se tornar Abraão. Ou seja, a partir daquele momento, Deus fala para ele, você vai se tornar pai de multidões, pai de múltiplas nações, né? E... aqui. Para que possamos viver uma nova estação, nós precisamos crescer, desenvolver, ter um maior relacionamento com Deus. Os altares que Abraão edificou ao Senhor simbolizam esse relacionamento que ele tinha com Deus. Ele não dava nenhum passo diferente sem antes falar com Deus, sem antes sacrificar ao Senhor, agradecer porque Deus estava guiando os seus passos. Maturidade nas nossas vidas é saber quais lutas nós devemos, vale a pena entrar, né? Nós devemos lutar, saber a hora de fazer a coisa certa. Então, a 4ª atitude que Deus pede de nós, né, para que nós possamos viver o novo, é que haja um crescimento. E nessa história de Abraão, nós vemos que realmente ele cresceu. Durante esses altares que ele edificou ao Senhor, foi períodos que Deus permitiu que ele se revelasse a ele foi crescendo na sua fé, ele foi crescendo na confiança com Deus, ele foi crescendo em tudo aquilo que Deus queria dele. Então, a 4ª atitude é crescimento, para que nós possamos vivenciar o novo, uma nova estação. Abraão, ele esperou 25 anos pelo cumprimento da promessa de Deus em gerar uma descendência. Então, Deus se revela a ele nesse momento novamente e fala, você vai ser um pai de nações, você irá gerar multidões através da tua descendência. E houve esse tempo de preparação, né? Desses 25 anos de preparação. Quando Deus tinha falado que ele se tornaria um pai de multidões, ele tinha 76 anos ali, né? E depois ele... 75 para 76. Depois ele vai gerar Isaac quando ele tinha 100 anos. Então houve um tempo de preparação. E quando Abraão tenta nesse meio do caminho mudar de fase, que Sara oferece para ele, olha, Deus te prometeu uma descendência, mas eu já não posso mais dar à luz. E o que Sara fala para Abraão? Pega a minha serva, deita-se com Agar. E Abraão, infelizmente,
cometeu esse erro, né? Ele deitou-se com Agar, mas esse não era o plano de Deus. O plano de Deus era Isaac, não Ismael. E isso acabou retardando mais um pouco a bênção de Abraão. A promessa, a cumprimento da promessa. Então, toda vez que nós tentamos de mudar de fase, ou seja, Abraão tentou mudar de fase antes. Porque quando nasce uma criança, há uma nova fase, né? E aí ele tentou mudar de fase antes e isso acabou retardando a promessa, o cumprimento da promessa na vida dele. Toda vez que nós tentarmos mudar de fase no tempo errado, isso também nos trará problemas. Porque estaremos retardando a promessa, o cumprimento da bênção nas nossas vidas. Então, com isso, nós aprendemos essas atitudes para que nós possamos viver uma nova estação. Primeiro, confiança em Deus. Segundo, deixar o passado para trás, sejam locais, pessoas, atitudes. Terceiro, não ficar estagnado, mas prosseguir. Entender que muitas vezes nós estamos num lugar de passagem, que nós precisamos ver o que Deus quer de nós numa nova estação, num novo tempo. Quarta atitude, crescimento. Que nesse tempo que você está, nesse ciclo da sua vida, que você sempre busque aperfeiçoamento, crescimento, aprimoramento, estar mais próximo de Deus. Quanto mais próximos nós estivermos de Deus, mais rápido nós sairemos daquela situação que nos encontramos para viver algo novo nas nossas vidas. E depois, a preparação, o tempo de preparação. Se nós queremos mudar, se nós queremos viver o novo, que nós precisamos discernir aquilo que Deus está apontando para nós. Para cada tempo, Deus faz coisas novas, Deus faz algo novo, que nós possamos aprender a discernir os tempos e as estações que estamos vivendo, para que possamos nos preparar para o novo de Deus. Sabe, só para encerrar, antes de concluir, na verdade concluindo já, né? Nós estamos vivendo um novo tempo nesta casa de oração, porque desde o início da pandemia, Deus começou a trabalhar no coração do pastor Josué em relação a nós comprarmos a nossa sede própria, a nós deixarmos. Muitas pessoas não entendem, né, e pensam assim: para que sair da onde nós estamos? Nós temos que entender que nós estamos a ponto de viver algo novo nas nossas vidas. Nós sairemos do aluguel para termos a nossa sede própria, para nós termos o nosso local próprio. Nós não dependemos mais de aluguel. Passou o tempo do financiamento, da compra, tudo, nós teremos o nosso imóvel próprio. Então, é um passo de fé muito grande. E eu vejo que esse é um novo tempo que Deus está permitindo dentro da igreja, para que assim como dentro da visão do pastor de comprar algo novo, de ter a nossa sede própria, assim também seja na nossa vida, que seja um novo tempo na nossa vida. Seja em qual área for, seja você que tem a casa, mora de aluguel e quer comprar algo novo, seja na sua vida profissional, algo que Deus quer que você empreenda, talvez você seja empregado e Deus fala: não, chegou o momento de você empreender a partir deste momento, você que está na sua casa. Então, algo que Deus quer que você viva, um novo tempo. Então, que você permita que esse tempo que nós estamos vivendo na igreja, um tempo tão agradável, tão gostoso, que nós estamos dando passos de fé, confiando que Deus está no controle, nós deixaremos, como foi falado aqui as atitudes, nós deixaremos o passado, deixaremos tudo para trás, para viver uma expectativa, para viver algo novo, que assim também seja na nossa vida, que seja um tempo de crescimento, seja um tempo de aperfeiçoamento, que seja um tempo que nós possamos realmente nos achegar mais a Deus, para aquilo que Ele quer de nós. Amém? Se coloque de pé. Eu já convido o pastor Odair para estar aqui na frente, o nosso cooperador José, para estar próximo da mesa. Na sequência, nós já estaremos orando por todos esses pedidos que estão aqui. Feche seus olhos. Pai querido e Pai amado, Senhor, nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor falou conosco nesta manhã. Nós te agradecemos, Pai,
porque o Senhor realmente se revelou a nós, Pai. Assim como o Senhor falou comigo, ministrou no meu coração esta palavra, Senhor, durante esses dias, Pai. Que o Senhor possa realmente abrir o nosso entendimento também para aquilo que o Senhor quer de nós, Pai. Que nós possamos, Senhor, viver um novo tempo na nossa vida. Que nós possamos, Senhor, viver uma nova estação, Senhor. Que assim como nós adentramos, Pai, a primavera ontem, Pai, a estação das flores, que nós venhamos a florescer naquilo que o Senhor quer de nós. Oh, Deus querido, prepara-nos, Pai. Que verdadeiramente, como nós ministramos nesta manhã, que nós possamos confiar de todo o nosso coração em Ti, Pai. Sabendo que o Senhor está no controle das nossas vidas. Sabendo que o Senhor está realmente nos dando a direção, Pai. Que nós possamos descansar em Ti. Que nós possamos, Senhor, deixar o passado para trás, Pai. Crendo que o Senhor tem algo a realizar ainda nas nossas vidas, Pai. Senhor, que nós possamos queimar as pontes com tudo aquilo que nos aprisiona. Deus amado, nós continuamos, Senhor, neste mês de setembro, Pai, orando por independência, Pai. Então, que tudo aquilo que ainda tem nos aprisionado, Pai, que nós possamos romper cadeias nesta manhã. Oh, Deus querido, que nós possamos romper grilhões, Pai, em áreas da nossa vida que tem nos aprisionado. Deus querido, que nós também não venhamos a ficar estagnados, mas que nós possamos prosseguir para o alvo, Deus, que é Cristo. Deus querido, que nós possamos prosseguir para aquilo que o Senhor quer realizar através de nós, Deus. Oh, Senhor, que nós não venhamos a ficar no local que é de passagem, mas que nós possamos continuar caminhando, avançando, seguindo em frente naquilo que o Senhor quer realizar, Pai. Deus, que seja um tempo de crescimento também nas nossas vidas, que nós possamos, Senhor, ter uma maior intimidade, um maior relacionamento contigo. Deus, que acima de tudo o Senhor possa nos preparar para que nós possamos receber o novo de Deus nas nossas vidas, Pai. Deus, que nós possamos realmente estar convictos, Pai, que o Senhor tem algo a realizar, Pai, em cada área da nossa vida, Pai, que o Senhor tem um novo tempo, uma nova estação, um novo ciclo, Pai, que isso venha a se cumprir, que as promessas, Pai, se cumpram na nossa vida, Pai. Que o Teu amor seja nos envolvendo todos os dias, Pai, e que nós possamos nos sentir cuidados e amados por Ti, sabendo que o Senhor nos dará, Pai, o melhor, Pai, que o Senhor operará milagres e maravilhas em nosso favor, Deus. Senhor, nós Te agradecemos por este tempo, Pai, e agora, Senhor, colocamos no Teu altar, Senhor, cada pedido de oração que está simbolizado nessa mesa, seja por uma fotografia, Deus, seja por uma chave de um lar que representa uma casa, uma família, Deus, seja um documento que representa, Senhor, uma vida profissional, Senhor. Hoje é a manhã das causas impossíveis, Pai, e nós oramos por causas impossíveis, que a Tua bênção venha se manifestar no meio do Teu povo, Pai. Deus querido, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, as vidas que se fazem representar, Pai, nesta mesa. Senhor, nós colocamos as garrafas com água, Pai, manifesta ali a Tua cura, Pai. Deus, aquele que beber desta água seja purificado, seja restaurado, Pai, receba uma unção de renovo, uma unção de restauração. Deus querido, visita, Senhor, essas vidas que são representadas por fotografias, que o Senhor esteja a operar maravilhas, Pai. Deus querido, esteja a restaurar, Pai, cura, liberta, Pai, transforma, Senhor, a vida dessas pessoas, que elas possam, Senhor, conhecer a Ti, que possam ser alcançadas por Ti, com a Tua misericórdia, com o Teu amor, com a Tua graça. Deus, nós colocamos diante do Teu altar todas as listas de oração que estão, Senhor, sobre esta mesa, Pai. Enfermos, Pai, aqueles que precisam de um milagre de cura, Pai, um milagre na sua saúde, Deus. Vidas que estão enfermas, que estão nos leitos dos hospitais. Opera, Senhor, milagres, Pai. Opera sinais de prodígio, Senhor. Levanta, Senhor, o Teu povo, Pai, restaurando, Senhor, assim como a vida, Senhor, do irmão da Solange, Pai. Deus querido, em nome de Jesus, visita ele ali no hospital, Pai. Senhor, em nome de Jesus, ele que já realizou essa cirurgia, que hoje já estará saindo da UTI para ir para o quarto e para ganhar alta. Que o Senhor
diz na tua palavra que a obra que o Senhor começa, o Senhor conclui. Então que assim seja sobre a vida do teu filho, que o Senhor esteja restabelecendo a saúde dele, como de todos aqueles, Pai, que pedem oração, Senhor, e que são lembrados neste momento, Deus. Nós colocamos, Senhor, diante do teu altar, Pai, também, Senhor, as causas que estão na justiça, Pai, que o Senhor seja o Jeová Tzidkenu, Pai, ser a nossa justiça, Senhor. Deus, ser o Jeová Jiré, ser o Deus da provisão na vida do teu povo, daquele que precisa de milagres na vida profissional, na vida financeira, na vida material, Pai, ser o provedor, Senhor, do teu povo, Pai. Nós colocamos tudo diante do teu altar. Abençoa os projetos de vida, Pai, abençoa os sonhos do teu povo, abençoa, Senhor, os planos, aquilo que o Senhor colocou lá no início do ano no nosso coração e que até hoje estão aqui sobre a mesa, Pai. Que o Senhor seja fiel para cumprir, Senhor, as promessas, Pai, cumprir os propósitos, Pai, na vida do teu povo, Deus. E nós colocamos também, Senhor, esse financiamento, Pai, toda essa negociação que ainda está sendo feita, agora toda a documentação que está ali no primeiro registro de imóveis, Pai, que tudo contribua para o bem, Pai. Deus, nós colocamos por terra toda a oposição, Pai. Deus querido, que toda a força contrária seja colocada por terra neste momento, Pai, mas que o Senhor esteja, Senhor, nos dando esta bênção, Pai, de comprarmos a nossa sede própria, Pai. Esteja, Senhor, realizando este sonho do coração do teu filho, Pai. Deus querido, em nome de Jesus, prepara todas as coisas, Pai, que o Senhor nos dê a direção certa, a direção correta, para que nós possamos desfrutar da tua bênção, Deus. Que o Senhor esteja abençoando tudo, Pai. Visita, Senhor, aqueles que estão em casa também, Pai, que seguram neste momento na sua mão a chave, o documento, o copo com água, que ali manifeste a tua bênção, Pai, que ali manifeste o teu cuidado, Pai. Deus, visita estes lares, Pai, alcança estas vidas com o teu amor, com o teu milagre, em nome de Jesus, amém. Aplauda o Senhor, mas aplauda glorificando. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele toda a adoração, amém. Eu já estarei passando a palavra ao nosso cooperador José, que estará fazendo a parte dos dízimos, das ofertas, orando por você dizimista, por você ofertante, por você colaborador. E eu gostaria, só antes de passar a palavra para ele, agradecer vidas, pessoas que têm sido fiéis a esta casa de oração e que têm provido, né, que têm cuidado da sua casa de oração com todo amor, com todo zelo, com todo carinho. Então nós louvamos a Deus por todos aqueles que têm essa preocupação, né, desse zelo pela casa do Senhor. Então nós gostaria de agradecer ao Alexandre da Silva Simas, que enviou o seu dízimo. Também agradecemos ao Gerson e à pastora Silmara, que enviaram o seu dízimo. A Fernanda Lobo dos Santos, que é a filha da nossa irmã Estela, que também enviou o seu dízimo. A Roberta Rocha Baldaia também enviou o seu dízimo. A Beatriz Eva Augusto, que também enviou o seu dízimo. E a Anita Ribas, que é lá da praia, né, de Matinhos, que também enviou o seu dízimo. Que Deus venha recompensá-los, que Deus venha abençoá-los, que Deus possa prosperar cada dia mais em todas as áreas da sua vida, em especial na área financeira, na área material. E lembre-se sempre, né, que Deus, ele só dá semente para aquele que semeia. Então, se você deseja sempre ter semente para poder semear, semeie. Esse é o princípio da semeadura. Eu gostaria de deixar o versículo 23 do Salmo 50, diz assim: o que me oferece sacrifício de ações de graças, esse me glorificará. E ao que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. Se você está tendo essa atitude de oferecer sacrifício de ações de graças, de ofertar, de agradecer a Deus, tenha certeza que você está glorificando ao Senhor com a sua atitude. Então, nunca deixe de semear em prol da casa do Senhor. As obras estão sendo feitas, o Espaço Esperança está a todo vapor. No sábado passado nós tivemos a terceira turma lá das crianças aprendendo da palavra, e nós estamos trabalhando ainda de forma híbrida, né?
Mas e nós estamos com esse projeto, né? Todo sábado elas levam para casa o leite, né? Para a semana, pelo menos para garantir o leite para ela. E agora no mês de outubro nós estaremos acrescentando, cada criança levará o Nescau. E a visão do pastor Josué não para por aí. A partir de novembro nós estaremos, além de mandar o leite, o Nescau, também será enviado a maisena, para que a criança possa fazer o seu mingau. Então que você entre nessa visão para que você também seja ricamente abençoado. Amém? Alguém gostaria de pegar o envelope para o mês de outubro? Alguém ainda não pegou o envelope? Gostaria? Lembre-se que esse aqui é o envelope do aluguel. Você nos ajuda a pagar o aluguel desta casa de oração, que em nome de Jesus logo logo vai se transformar em financiamento. Amém? Se coloca de pé, já passa a palavra para o José. Ele estará orando pelos dízimos, pelas ofertas, e na sequência já dará a bênção apostólica. Senhor dá semente ao que semeia. Amém? Uma nova estação de semear, né? Para daqui a pouco a gente ter a colheita, em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus Pai, coloca a mão na posição de receber. Senhor Deus Pai, eu quero colocar diante do Senhor cada dizimista, cada ofertante que estão aqui ou que não estão aqui, todos aqueles que na tua casa, que, Senhor, que nunca esquecem, Senhor, de dar o seu algo de si, porque o dízimo e a oferta é uma parte do nosso esforço que nós trazemos para a tua casa. Então eu coloco cada um, Senhor, que sempre faz isso, o que fez isso, ó Pai, de trazer a sua oferta, o seu dízimo à tua casa. Coloco diante do Senhor e clamo a ti, Senhor, que o Senhor venha multiplicar na vida de cada um. Multiplica, Senhor, na saúde, multiplica, Senhor, na vontade, na força, na motivação de cada um, Senhor. Abra portas, Senhor. Abra portas e aplane caminhos, os caminhos nossos, ó Pai, os caminhos de cada um, Senhor. Aquelas portas, Senhor, que estão emperradas, aquilo que está trancado, aquilo que está travado, venha ser aberto hoje no nome de Jesus. Muralhas, Senhor, e empecilhos que estejam, Senhor, bloqueando o sucesso, a prosperidade dos nossos irmãos, que caia por terra hoje no nome de Jesus. Tudo aquilo que está impedindo o progresso, a prosperidade, Senhor, caia por terra no nome de Jesus. Também pedimos pela saúde de todos aqueles que estão, Senhor, enfermos com alguma situação própria ou de parentes, ó Pai, que venham ser curados, Senhor, no nome de Jesus. Venha, Senhor, atender às necessidades, às situações críticas de cada um de nós. É o que oramos e clamamos no nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. No nome de Jesus. Amém. Vamos em paz, que o Senhor nos leve em segurança.